Pai de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre de vocês que são inscritos neste canal. Vamos começar o culto 14 de 3 de 2024 na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo. É o que eu sempre faço, estou ali, ó, YouTube, Facebook, WhatsApp e Google. Só estou ali, ó. WhatsApp, Facebook e YouTube. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos neste canal. Vamos começar o culto em Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos asmos em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide preparai-nos a Páscoa para que a comemos. E eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: eis que, quando entrarde na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Isso mesmo, mobilado, né? Mobilado. E aí fazei preparativo, isso mesmo. Mobilados. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com eles os 12 apóstolos e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Jeová. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Jeová. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é partido por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, do meu sangue, do meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas é daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. As 12 espadas. Disse-lhe: quando vós mandeis sem bolsa,
alfoge ou alpaca, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alfoge, o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhe disse, basta, Jesus em Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grande gota de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus é preso. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traia o filho do homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo, e capitães do templo, e anciões que tinham ido contra ele, saíste como a um salteador, com espada e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele, porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo, outro disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, e perguntaram-lhe, dizendo, profetiza quem é que te feriu. E outras muitas coisas dizia contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo, e os principais sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram, és tu Cristo? Dize-no. Ele replicou, se vou-lo disser, não crereis, e também se vos perguntar, não me respondereis, nem me saltareis. Desde agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Jeová. E disseram todos, logo és tu filho de Jeová? E ele lhe disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. E vamos agradecer agora. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por esse culto em Lucas capítulo 22, nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão e minha irmã. Culto terminado nesta noite. Madrugada estou de volta com tudo, hein?